muito obrigada pela presença de vocês, né? Fui enfermeira de centro cirúrgico até pouco tempo e agora eu atuo na padronização de materiais e medicamentos da rede INPA. São 6 hospitais da rede, 2 hospitais em São Paulo, 2 hospitais no Rio de Janeiro e 2 hospitais em Brasília. Tá? Então a minha missão é tentar levar para esses hospitais produtos de primeira qualidade, né, a custos compatíveis com o atendimento. Então vamos falar um pouco sobre os argumentos e os cálculos que podem ajudá-los a defender a implantação da paramentação cirúrgica descartável na instituição de vocês. Quantas pessoas já têm a paramentação descartável implantada nas instituições? Poucas, né? Meio a meio. Então a gente vê que ainda existe no Brasil, né, um tabu muito grande para a implantação da paramentação descartável. E eu sei porque eu vivi isso, é muito difícil para a gente justificar para os administradores a importância da paramentação descartável. Tá? Então os nossos objetivos são demonstrar a importância da paramentação cirúrgica como barreira microbiana e fator de segurança no controle da infecção de sítio cirúrgico e segurança do ambiente cirúrgico também, do centro cirúrgico. Demonstrar os aspectos práticos na operação do centro cirúrgico e na operação da central de esterilização. Tá? E também demonstrar os cálculos que a gente pode apresentar para os administradores aí em relação ao reprocessamento de paramentação. Hoje a gente vê, né, que os custos da saúde cada vez estão mais elevados e a infecção de sítio cirúrgico é uma grande preocupação no mundo. Tá? Então o CDC, em 1992, realizou um estudo onde ele mostrou que os dias de internação de um paciente com infecção de sítio cirúrgico se elevam de uma maneira exponencial. Então, em torno de 3,5 dias de internação, vai para 7,3 dias. E o custo é um custo significante, em torno de $3.152. Infelizmente, a gente não tem estudos no Brasil que nos tragam estes dados, tá? Mas são dados importantíssimos, isso principalmente para instituições públicas, porque é onde o poder público vai continuar gastando dinheiro, continuar mantendo aquela pessoa afastada das suas atividades, né? E consequentemente improdutiva também, tá? Então assim, a gente precisa entender que é uma diretriz do CDC, que é o Center Disease Control de Atlanta, nos Estados Unidos, que é o órgão mandatório em controle de infecção hospitalar, né? Que os aventais cirúrgicos e campos estéreis devem oferecer barreiras eficazes quando molhados. Tá? Então não é só a barreira que a gente vê visível, mas a barreira quando ele está molhado também. E é muito comum acontecer isso nos procedimentos cirúrgicos, né? Então eles precisam ser confeccionados com materiais que resistam a essa penetração dos líquidos, tá? É uma recomendação de categoria 1B, uma recomendação fortíssima, porque ela tem evidências de proliferação de infecção com a paramentação cirúrgica molhada, tá? Por uso de paramentação cirúrgica molhada. Então, assim, o principal objetivo da paramentação é isolar o sítio cirúrgico das outras áreas do corpo do paciente, né, evitando a migração dos micro-organismos. Tá? Também serve como uma barreira da contaminação endógena, ou seja, da flora do próprio paciente. Então, quando você faz a degermação do paciente, você elimina uma grande quantidade de patógenos, mas a nossa própria flora residual, com o passar do tempo, vai levando de novo a presença e a vida e a proliferação desses micro-organismos
na superfície da pele e, consequentemente, na infecção cirúrgica. Tá? Então, os campos cirúrgicos, os artigos esterilizados, também protegem outras áreas. Então, onde eu quero apoiar um instrumental, eu quero apoiar um equipamento esterilizado. Então, eles também ajudam nisso, é uma barreira para evitar que a contaminação de outros materiais chegue ao sítio cirúrgico. Aí aqui a gente fala do algodão. Então, o campo em tecido ou o campo reprocessável, ele precisa estar em conformidade com a BNT 14.027. A BNT 14.027, ela fala da gramatura, fala do número de fios, fala do tipo de costura que o campo cirúrgico deve ter, tá? E também o campo de tecido, ele precisa ter um tratamento químico para que ele diminua a capacidade de absorção. Um algodão mesmo, se você colocar na água, ele rapidamente vai absorver o líquido. Quando você faz um tratamento químico com polímeros, né, ele acaba diminuindo a capacidade de absorção. Então, por isso é que o campo também precisa ser tratado para diminuir essa absorção e a presença do líquido. Uma outra coisa interessante, a gente vê aqui numa foto microscópica o formato das fibras e a gente vê as lacunas, né, entre as tramas das fibras. Então, o algodão permite a passagem, né, de ar, de líquidos por essas tramas, né? A gente vê isso tanto que na esterilização a vapor, o vapor tem que penetrar por todas essas tramas, né? O produto descartável, a gente hoje tem no mercado vários tipos. Nós temos o SMS, SSMS, Spunlace, Soft SMS, Two-Ply Laminate, que são produtos normalmente que têm fibras sintéticas e eles têm tripla ou quádrupla camada de fibras. Então essas camadas de fibras impedem aí, no caso, a passagem dos líquidos e a passagem microbiana. Tá? Bom, falando ainda de barreira microbiana, nos campos aventais de tecidos reutilizáveis. Então, o campo ou o tecido do avental precisa ter no mínimo de 270 a 280 tramas de fios, tá? Então, não é qualquer algodão que a gente pode usar como paramentação também, tá? Deve ser estabelecido um sistema para monitorar o número de vezes que um avental ou campo é reprocessado, tá? Isso sempre foi falado, que a gente precisava ter esse sistema de monitoramento. Mas em 2012, na RDC 15, isso está taxativo, tá? Então, a central de esterilização tem que controlar o número de processamentos dos produtos reprocessáveis. Tem que ter uma etiqueta onde você vai marcando quantas vezes aquele campo passou pelo processo de lavagem, processo de esterilização, tá? Eu trouxe aqui da Association of Surgical Technologies, é uma associação americana que faz estudos e padronização de tecnologia, o número que eles fizeram, que eles estudaram lá nos Estados Unidos, de reprocessamento de campos. Eles chegaram a esse número de 75 reprocessamentos. Se a gente for ver na literatura, tá, no Brasil, a gente vai encontrar artigos que falam de 65 vezes, 50 vezes e artigos que falam de 5 vezes até, tá? Então, o número de vezes é controverso, muito controverso, porque esse número de vezes depende da forma como ele é lavado, dos produtos químicos que são usados na lavagem, tá? E do desgaste que esse campo cirúrgico vai ter aí nesse processamento. Então, não existe algo seguro que diga, olha, até tantas vezes ele constitui barreira, tá? Então, é muito importante também, principalmente, a maioria dos hospitais hoje tem lavanderias terceirizadas, então os campos cirúrgicos vão para as lavanderias e retornam para vocês processarem na central de esterilização.
é necessário ter a inspeção desses campos que retornam das lavanderias, tá? Existem serviços de lavanderia que até já fornecem, mandam o pacote já todo pronto, todo dobradinho, né? Eu já tive experiência de encontrar um mosquitinho lá morto, dentro do pacote dobrado. Na turma passada aqui o pessoal falou cabelo dentro, né? Então, e o que a gente precisa ter em mente também, que a partir da RDC 15, a responsabilidade técnica do responsável pela esterilização, ele vai além, ele não é só ali na central de esterilização. Então, eu como responsável técnico de uma central, onde eu vou processar um pacote, um LAP que já veio pronto, no mínimo eu tenho que ir até essa lavanderia, inspecionar, ver como que é feito isso e ter a certeza de que tudo está dentro de um controle de qualidade, tá? Uma coisa curiosa, isso aqui é foto de um dos nossos hospitais, tá? E isso daqui tudo é produto que foi rejeitado. Então veio da lavanderia, a gente faz a inspeção e tudo isso daqui vai voltar de novo porque foi rejeitado. Então vejam um retrabalho, né, para esse tipo de coisa. A matéria-prima dos campos cirúrgicos deve ser impermeável e também deve ser resistente a fluidos, né? Porque o líquido, o fluido, ele forma uma solução de continuidade entre a ferida cirúrgica e a pele do paciente, né? Outras áreas do paciente. Então, numa artroscopia, olha o volume de fluido que tem, né? E que molha muito e que depois pode migrar para lá, para esse sítio cirúrgico. Uma coisa muito importante, essa foto mostra que a propriedade de hidrorrepelência do produto descartável. Mas uma coisa muito importante também nos produtos descartáveis é a gente observar se eles têm no entorno da ferida cirúrgica alguma barreira ou alguma camada absorvível. Porque vocês já devem ter testado ou ter visto, a hora que o cirurgião vai cortar, que sangra, ou sei lá, o sangue vem, como ele é assim, vai direto para o pé, para o chão, molha todo o centro cirúrgico, o pessoal sai sujando todo o centro cirúrgico. Então, um aspecto muito importante no descartável é que ele tenha barreiras absorvíveis no entorno da ferida cirúrgica também, tá? Esse poder de barreira vai ajudar muito vocês, porque não vai evitar que a sala fique suja, vai evitar que saiam pisando com o propé molhado em tudo que é lugar do hospital, né? Outra questão muito importante relativa ao ambiente cirúrgico. Então, no ambiente a gente tem lint, que é o que a gente chama de fiapos, pequenos fiapos, né? Eu tentei tirar essa foto aqui, não é muito, mas vocês já devem ter visto assim, contra a luz, aqueles fiapinhos que ficam, né? No campo de tecido de algodão, é muito comum o cirurgião vir e, né? Ele não vai lá devagarzinho desdobrar o campinho e tal, né? Ele pega o campo, faz assim, joga lá em cima do paciente. E aí, se você olhar contra a luz, você vai ver aquele monte de lint, tudo ali, né? São essas poeirinhas. Então, esse lint carreia os micro-organismos para onde? Para a ferida cirúrgica, tá? Uma outra questão muito importante relativa à segurança é a capacidade inflamável, a capacidade de propagação de chamas, tá? Então, se vocês tiverem oportunidade, façam experiência, corte um pedaço de SMS e tente pôr fogo. Pegue um pedaço de tecido de algodão, algum campo velho que vocês já vão rejeitar mesmo, põe fogo para vocês verem. O SMS, ele não propaga fogo. Ele vai pegar fogo, mas ele vai se encolher inteiro e ele vai parar. Chega até que ele para. O algodão, ele propaga chama. Então, essa foto que eu tirei da internet é um hospital na China, onde a paciente soltou flatos. Porque os flatos é o gás metano, é um gás altamente combustível. E com a fagulha do bisturi elétrico, pegou fogo. Tá? Aspectos operacionais na central de esterilização. Então, esse é um argumento muito bom para a gente levar para a diretoria do nosso hospital.
Quando eu uso paramentação reprocessável, eu preciso ter uma central de esterilização maior. Por quê? Porque eu tenho que ter uma área para triagem desses campos que vêm da lavanderia, uma área para fazer a dobra dos campos e o preparo dos lápis, tá? Eu preciso ter também armários para guarda dos pacotes que foram produzidos e que ainda vão para esterilização. Eu preciso ter armários para guarda dos pacotes que já esterilizaram, que vão estar aguardando para equicente cirúrgico. Eu tenho que ter também, em termos de recursos humanos, uma equipe, um ou dois funcionários na escala do dia, escalado para tecido, para ficar fazendo campo, embalando o campo, né? Porque a gente atende também, não só o centro cirúrgico, o TI e outros setores, com campos fenestrados, aventais, etc. e tal, né? Outra coisa, eu preciso ter no mínimo um autoclave destinado para roupa, tá? Então, muitas vezes, a gente pode até colocar a rotina de processamento no noturno, mas se eu tive um dia cirúrgico cheio, com muitas cirurgias que me sobraram, que geraram muito material, eu tenho que esterilizar todo aquele material para o dia seguinte, para a rotina do dia seguinte. Então, eu tenho que dividir isso. Um autoclave eu vou deixar para roupa, para processar campo. Outro autoclave para os instrumentais. Tá? No centro cirúrgico em si, eu vou ter que marcar cada utilização, né? Então, se eu for marcar lá dentro da sala cirúrgica, imagina quanto tempo vai demorar para eu girar essa sala, para eu colocar outro paciente. Então, eu vou ter que ter uma área separada só para fazer essa marcação. O circulante vai lá, ele tira tudo, põe em saco, vai para essa área. E aí, nessa área é que vão fazer essa marcação, tá? E aí, falando do descartável, eu tenho que ter uma área física para armazenamento dos descartáveis. Eu vou ter que ter também uma equipe, porque o circulante que está lá, ele terminou a cirurgia, ele está tirando a sala e ele já tem que também encaminhar os instrumentais, encaminhar o paciente, já fazer a limpeza concorrente e preparar a próxima sala, para a próxima cirurgia. Quando é que ele vai lá demarcar isso daqui? Então, e aí demarcar os campos nessa outra área. Então, eu tenho que ter uma equipe que vai fazer isso, alguém que vai fazer isso, além desse circulante de sala. Outra questão, que os pacotes de tecido, como os campos de tecido, na sua grande maioria, eles têm o mesmo formato, eles não têm formatos específicos, né? Então, ocorre que, às vezes, eu preciso... Um pacote é muito para o que eu tenho de cirurgia, então vai sobrar campo. Ou pode acontecer que aquele pacote é pouco, eu vou ter que pegar 2 pacotes, né, para utilizar. E com isso a gente acaba não otimizando o material que a gente tem. Tá? Em questão do descartável, a gente consegue ter rastreabilidade dos produtos que são entregues. E com a rastreabilidade você consegue fazer muito mais conta, porque aí você consegue ver, gastei tantos pacotes para tantas cirurgias, estou tendo desperdício ou não. No de tecido a gente não consegue rastrear. Então eu não sei se eu estou tendo desperdício, se eu não tenho, né? Outra coisa, eu tenho os produtos especializados para cada tipo de cirurgia, tá? Eu tenho o sistema de fixação com tiras adesivas, então eu dispenso o uso das bacaus, né? E falando em bacaus, eu teria que usar bacaus não perfurantes, porque eu estou falando o tempo todo que eu não posso romper a barreira. E a gente normalmente vê que todo mundo usa perfurante, né? Outra questão importante é que eu muitas vezes descarto as pinças bacaus, né? Sem querer, lógico. Então eu tenho um gasto de reposição desses instrumentais também, né? Então, assim, o sistema de sinalização evita o arraste dos campos, né? Porque é muito comum o cirurgião põe o campo e arrasta até o lugar. Pronto, eu já levei todas as bactérias de um lugar para o outro, tá? Evita a sobreposição e o efeito telhado, que é aquele, eu ponho um campo em cima do outro. Então, quanto mais inteiro o campo, melhor é. Eu tenho que evitar a sobreposição, né? Eu agilizo o giro da sala
e outra eu posso reciclar alguns componentes também, tá? Como a embalagem. Aqui vou tentar mostrar rapidamente para vocês, mas esses custos são envolvidos, aqui a despesa com a compra dos campos de tecido. Então, calculando aqui a compra de campos, de aventais e de embalagem, eu tenho para um lápis onde eu tenha 6 campos, 3 aventais e uma embalagem, eu gasto R$ 685, tá? Em média. Tá? Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver mais ou menos os preços unitários aqui disso. Tá? Para um hospital que tenha em média 40 cirurgias por dia, eu preciso ter no mínimo 160 lápis. Se eu tenho 40 cirurgias, eu não posso ter 100 lápis. Vai atrasar a cirurgia por falta de roupa. Porque eu tenho que ter um na lavanderia, um no preparo da esterilização, um no arsenal pronto já e um que está em uso ali, tá? Então é um investimento significativo de compra, tá? E aí, então, o custo total com os 75 reprocessamentos seria de R$ 9,13. Isso com a compra do tecido. Aqui é com a despesa com as lavagens, tá? Então aqui eu peguei de um estudo, Mariana Festina Tomé e Antônio Fernandes Costa Lima. Eles fizeram esse estudo em 2014 e publicaram na revista da escola da USP em março de 2015, tá? E aqui eles dolarizaram o custo do quilo da roupa lavada. Então, atualizando ao dólar agora, nós teríamos em torno de R$ 15,03 o custo de um lápis, tá? Aí aqui as despesas com o preparo, tá? Então eu tenho despesas com recursos humanos, tá? Tempo médio entre triagem e dobra e confecção de pacotes de 11 minutos e 30, tá? A um salário médio de R$ 2.350, um custo de R$ 2,50 por processamento com RH, tá? Aqui são os materiais que são utilizados, tá? As despesas com depreciação do autoclave, dos autoclaves, do equipamento, né? Então, somando tudo, a gente tem um custo total de R$ 38,00, R$ 37,89, tá? Aí vocês podem falar assim, mas 37 não é R$ 60,00, R$ 65,00, que é o custo de um kit descartável, tá? Aqui eu fiz uma outra comparação, que é da margem de comercialização. Então, hoje um kit descartável, um kit universal, custa em torno de R$ 65,00 e o valor de venda dele tabelado no Simpro é em torno de R$ 830,00. Então, ele tem uma margem de comercialização de 92%. A margem média de comercialização de todos os itens é 92%, tá? Como é que eu trouxe aqui para mostrar para vocês que tem um produto que todo hospital utiliza descartável já, que é o impermeável de mesa, porque é proibido reprocessar impermeável de mesa, né? Então, esse impermeável de mesa, ele hoje custa R$ 8,40 e ele é vendido a R$ 100,00. Então, se eu consigo vender este impermeável de mesa, só ele já me remunera, ele já consegue pagar quase que totalmente o meu conjunto de itens, tá? Ele paga 87% desse custo. Então, assim, outros custos que não foram incorporados no estudo, mas que devem ser considerados. A otimização dos equipamentos, consequentemente, se eu não esterilizar roupa, eu posso esterilizar caixa e eu posso fazer mais cirurgia, então eu otimizo o centro cirúrgico, né? Eu posso reduzir o tempo de giro de sala, então também posso fazer mais cirurgias, né? Eu posso reduzir minhas despesas com afastamentos, com problemas ergonômicos dos funcionários, né? Eu reduzo os índices de infecção de sítio cirúrgico, que é muito interessante aí para as instituições públicas, porque o custo do paciente internado com uma infecção de sítio cirúrgico é muito alto, né?
E eu posso melhorar a imagem institucional, principalmente nos hospitais privados, hospitais escola, levando esse mote de avanço tecnológico e de melhoria na segurança e na qualidade do paciente, né? Conclusão, o custo do reprocessamento não envolve só os custos diretos, tá? Envolvem outros custos que são difíceis de serem demonstrados. E muitas vezes os administradores eles querem só o custo direto, né? Outra questão, a margem de comercialização dos produtos precisa ser considerada nesse estudo, porque a margem de comercialização, principalmente para os hospitais privados, viabiliza a implantação, tá? E o custo evitável, tanto das infecções quanto dos afastamentos, é um outro custo, principalmente para as instituições públicas, que pode alavancar e que pode propiciar a implantação da paramentação descartável. Obrigada.